Mãe, a partir do seu próximo pagamento, vamos transferir todo o seu dinheiro para minha conta. Essas foram as palavras que meu filho, Bruno, me disse naquela tarde de quinta-feira, enquanto tomávamos café na minha cozinha. Ele falou como se estivesse propondo algo completamente normal, como se estivesse me fazendo um favor, como se eu fosse incapaz de gerenciar meu próprio dinheiro aos 62 anos. Eu o encarei. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Apenas procurava em seus olhos uma explicação. Porque meu próprio filho, o garoto que criei sozinha, o homem que sustentei com o suor do meu trabalho, estava pedindo acesso total à minha conta bancária? Mas não encontrei nada. Eu só vi aquele sorriso calmo, aquela confiança de uma pessoa que sabe que está no controle. Então, respirei fundo e disse sim. Disse que parecia bom, que eu confiava nele. O sorriso de Bruno se alargou. Ele se levantou, me deu um beijo rápido e mecânico na testa, um daqueles beijos que não significam nada, e disse que era para o meu bem. Ele disse que eu não precisaria me preocupar com nada, que ele cuidaria de tudo, que era para o meu próprio bem. Essas palavras, para o meu próprio bem, flutuaram no ar muito tempo depois que ele deixou minha casa. Naquela mesma noite, como toda sexta-feira, Bruno voltou. Não estava sozinho, mas com sua esposa, Patrícia, como sempre fazia. Ele chegou esperando que o jantar estivesse pronto, a mesa posta, comida quente de graça esperando por eles, como havia sido a rotina toda sexta-feira nos últimos 3 anos. Eu os ouvi chegar, ouvi seus passos na entrada, ouvi a chave que eu havia dado a ele girando na fechadura, ouvi a porta se abrir, e então ouvi o grito. Foi um som agudo e desesperado, o grito de alguém que acabava de ver algo que nunca esperava ver, o grito de alguém percebendo que as coisas não seriam como pensavam. Permaneci sentada na minha cadeira na cozinha vazia, na casa vazia, ouvindo aquele grito ecoar nas paredes. Eu não me mexi, não fui ver o que estava acontecendo. Eu já sabia o que estava acontecendo. Bruno irrompeu na cozinha. Seu rosto estava pálido, seus olhos bem abertos. Sua esposa, Patrícia, o seguiu com a mesma expressão de choque e descrença. Mãe, Bruno gritou. Mãe, o que você fez? Onde está tudo? Onde está o móvel? Onde está a televisão? Onde está tudo que estava aqui? Eu olhei para ele calmamente, com uma autoconfiança que eu não sabia que tinha. Eu lhe disse, na voz mais suave que pude encontrar, que tinha vendido algumas coisas, que precisava do dinheiro. Afinal, se ele ia cuidar das minhas finanças, eu precisava garantir que teria algum dinheiro em mãos primeiro. O rosto dele mudou de pálido para vermelho de pura fúria. Ele deu um passo em minha direção, e pela primeira vez na minha vida, eu vi meu filho pelo que ele realmente era. Não o garoto que eu havia criado, nem o jovem que eu havia ajudado a construir sua vida, mas um estranho, alguém que olhava para mim com desprezo, com raiva, com algo que perigosamente se assemelhava a ódio. Você está louca, ele bufou. Você está completamente fora de si. Como pôde vender as coisas sem me consultar agora? Como vamos assistir a televisão quando vieres? Como vamos ficar confortáveis aqui? Essa última frase mudou tudo. Como vamos ficar confortáveis aqui? Não como você vai ficar confortável, mãe. Ele não estava preocupado com como isso me afetava, mas com como eles ficariam confortáveis, como se minha casa fosse uma extensão da deles, como se minhas posses existissem para a conveniência deles. Patrícia se aproximou. Ela me olhou com aqueles olhos que sempre pareciam frios e calculistas e disse algo que jamais esquecerei. Ela disse que eu estava sendo egoísta, que só estava pensando em mim, que eles vinham toda semana para me fazer companhia, para ter certeza de que eu estava bem, e era assim que eu os retribuía. Egoísta. Eu, a mulher que havia trabalhado em 2 turnos por anos para que Bruno pudesse ir para a faculdade. A mulher que havia desistido de reconstruir sua vida depois que o pai dele nos abandonou porque não queria que seu filho crescesse com o padrasto. A mulher que havia morado em apartamentos pequenos, usado roupas velhas e comido o mínimo para que ele pudesse ter tudo o que precisava. Egoísta. Bruno estava lá, olhando para mim como se eu fosse um problema que ele precisava resolver. E então ele disse algo que me partiu ao meio. Ele disse que talvez tivesse sido um erro propor a transferência da conta bancária, que talvez eu não estivesse em condições de tomar boas decisões, que talvez eu precisasse de mais ajuda do que ele pensava. Mais ajuda, como se eu fosse um fardo, uma idosa incapaz que precisava ser controlada. Eu me levantei da minha cadeira. Olhei para os dois e lhes disse em uma voz que saiu mais alta do que eu esperava que o jantar não estava pronto, que não havia jantar e que se estivessem com fome, poderiam ir comer em outro lugar. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Bruno me encarou como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Patrícia soltou uma risada seca e amarga e resmungou algo sobre respeito e gratidão. E então Bruno proferiu a frase final, aquela que ainda ouço em minha cabeça quando fecho os olhos à noite. Ele disse, com uma frieza que eu nunca soubera que ele possuía, que eu deveria ter cuidado. Uma mulher da minha idade, sozinha, sem uma família que realmente se importasse com ela, poderia acabar mal. Ele disse que ele era a única coisa que eu tinha, e eu deveria me lembrar disso antes de fazer qualquer besteira. Eles foram embora. Saíram da minha casa irados, batendo portas, deixando um rastro de raiva e ameaças veladas. Eu os ouvi entrar no carro, ouvi o motor ligar e escutei enquanto se afastavam.
bastavam. Eu fiquei ali na minha cozinha vazia, na minha casa vazia, sentindo algo dentro de mim se estilhaçar permanentemente. Mas não era tristeza o que eu sentia. Não era desespero. Era algo diferente. Era clareza. Era certeza absoluta de que meu filho não me amava, que talvez nunca tivesse amado, que eu era apenas um recurso para ele, uma fonte de dinheiro, comida e conveniência. Voltei a me sentar na minha cadeira. Olhei para as paredes nuas da minha sala. Olhei para os espaços vazios onde antes estavam os móveis que eu havia comprado com meu trabalho e esforço. E, pela primeira vez em muito tempo, sorri. Porque Bruno não sabia de uma coisa. Ele não sabia que eu não tinha vendido os móveis por dinheiro. Eu os havia vendido para enviar uma mensagem, para ver como ele reagiria, para confirmar o que eu já suspeitava no fundo do meu coração. E ele havia reagido exatamente como eu esperava, com raiva, com indignação, com a atitude de alguém que se sente no direito sobre as coisas de outra pessoa. Naquela noite, sentada na escuridão da minha casa vazia, tomei uma decisão. Eu não ia gritar, eu não ia chorar, eu não ia implorar, eu ia fazer algo muito mais poderoso. Eu ia observar, eu ia esperar, eu ia deixar Bruno acreditar que tinha vencido. E então, quando ele menos esperasse, quando estivesse mais confiante, mais certo de seu controle sobre mim, eu iria mostrar a ele quem realmente era Eliane de Oliveira. Não a mãe submissa que ele pensava que conhecia, mas a mulher que havia sobrevivido a um casamento desfeito, à pobreza e a um trabalho extenuante. A mulher que sabia exatamente como se proteger. A mulher que ele nunca deveria ter subestimado. Houve um tempo em que acreditei que ser mãe era suficiente, que o amor que eu dava seria naturalmente retribuído, como se fosse uma lei universal, que os sacrifícios que eu fazia todos os dias construiriam algo sólido, algo inquebrável entre meu filho e eu. Quão errada eu estava. Bruno nasceu em uma noite de tempestade há 34 anos. O pai dele, o homem que havia me prometido uma vida juntos, foi embora quando o garoto tinha apenas 2 anos. Ele disse que não estava pronto para ser pai, que precisava se encontrar e que eu entenderia um dia. Eu nunca entendi, mas também não esperei que ele voltasse. Fiquei sozinha com uma criança pequena, um apartamento de 2 quartos que mal podia pagar e um emprego de secretária que rendia R$ 800 por mês. Não era suficiente. Nunca era suficiente. Então, arranjei um segundo emprego, limpando escritórios à noite. Eu deixava Bruno com a minha vizinha, Dona Berta Silveira, uma senhora mais velha que me cobrava R$ 50 por semana para cuidar dele. Eu trabalhava das 7 horas da manhã às 18 horas no escritório. Voltava para casa, alimentava Bruno, dava banho nele, o colocava para dormir e depois saía novamente às 21 horas para limpar prédios até às 2 horas da manhã. Eu dormia 4 horas e recomeçava tudo. Fiz isso por anos, tantos anos que perdi a conta. Eu me lembro que Bruno sempre queria os tênis de marca que os outros garotos na escola usavam. Custavam R$ 100. Eu ganhava talvez R$ 1.200 por mês entre os 2 empregos. R$ 100 era quase todo o dinheiro que eu tinha para as compras de 2 semanas, mas eu os comprei para ele. Eu não queria que meu filho se sentisse inferior a ninguém. Eu queria que ele soubesse que a mãe dele faria qualquer coisa por ele. Comi arroz e feijão por um mês inteiro para pagar aqueles tênis. Quando Bruno fez 18 anos, ele quis ir para uma faculdade particular que custava R$ 10.000 por ano. Eu não tinha esse dinheiro. Eu não tinha nem um décimo desse dinheiro. Mas eu fui ao banco e peguei um empréstimo. Fiquei endividada por 4 anos completos de educação, que acabei pagando ao longo de 10 anos. 10 anos pagando um empréstimo para que meu filho pudesse ter um diploma universitário. Ele se formou, conseguiu um bom emprego, ganhava R$ 6.000 por mês, o dobro do que eu ganhava depois de 30 anos trabalhando. E eu estava feliz. Pensei que ele finalmente poderia construir a vida dele. Pensei que eu finalmente tinha feito meu trabalho como mãe bem. Mas Bruno não se mudou imediatamente. Ele disse que queria economizar dinheiro, que queria ter uma base sólida antes de se tornar independente. Eu lhe disse, claro, está é a sua casa. Você pode ficar o tempo que precisar. Ele ficou mais 5 anos. 5 anos em que continuei trabalhando nos meus 2 empregos. 5 anos em que paguei o aluguel, comprei a comida e cobri as contas de consumo. 5 anos em que Bruno economizou cada centavo do seu salário porque não tinha que pagar por nada. Quando ele finalmente saiu, não foi para alugar um apartamento, foi para comprar uma casa de R$ 300.000 que ele pagou à vista porque havia economizado todo o seu dinheiro durante aqueles 5 anos morando de graça na minha casa. Eu estava orgulhosa. Eu disse a ele que estava orgulhosa, e eu estava. Pensei que tinha feito bem em ajudá-lo. Pensei que, agora que ele tinha a própria casa, talvez ele pudesse me ajudar, talvez eu pudesse trabalhar menos, talvez eu pudesse descansar um pouco. Mas isso nunca aconteceu. Bruno se casou 2 anos depois de sair de casa. A esposa dele, Patrícia, era uma mulher elegante, daquelas que sempre se vestem bem, sempre têm as unhas perfeitas e sempre falam em um tom que soa polido, mas que esconde uma certa frieza. Percebi desde o início que ela me olhava diferente, como se eu fosse de alguma forma inferior, como se ela não entendesse
entendesse de onde Bruno tinha vindo. No casamento, que custou 30 mil reais, eu sentei em uma mesa nos fundos, não na mesa principal com a família. Bruno explicou que era porque havia muitas pessoas importantes, clientes do trabalho dele, e que precisavam dessas mesas para eles. Eu disse que entendia. Sorri nas fotos. Dancei quando me pediram e voltei para casa sozinha naquela noite, sentindo-me estranhamente vazia. Após o casamento, as visitas de Bruno ficaram menos frequentes. Antes, ele vinha me ver 2 ou 3 vezes por semana. Depois que se casou, ele vinha uma vez a cada 2 semanas, depois uma vez por mês, sempre com pressa, sempre olhando para o celular, sempre com alguma desculpa para sair mais cedo. Eu não disse nada. Eu não queria ser a mãe pesada, a mãe reclamona, a mãe que não entendia que seu filho tinha a própria vida agora. Mas então eles começaram a vir nas noites de sexta-feira, sempre na hora do jantar, sempre sem avisar, sempre esperando que eu tivesse a comida pronta. A princípio, fiquei encantada. Pensei que Bruno finalmente queria passar tempo comigo, que finalmente sentia minha falta. Então, eu cozinhava os pratos favoritos dele, arrumava a mesa com capricho, comprava sobremesa. Mas notei algo. Notei que Bruno nunca vinha sozinho. Ele sempre trazia a Patrícia. E notei que eles nunca vinham para conversar. Eles vinham para comer. Eles chegavam, sentavam, comiam e iam embora. Às vezes, ficavam 1 hora, às vezes menos. Também notei que ele nunca trazia nada. Nunca uma garrafa de vinho, nunca uma sobremesa, nunca dinheiro para ajudar com a comida, nada. Uma noite, depois que eles foram embora, calculei quanto eu tinha gasto no jantar. 15 reais. Dinheiro que eu não tinha para gastar. 15 reais significava que eu teria que trabalhar horas extras para compensar. E percebi algo. Percebi que, para Bruno, eu havia me tornado um serviço, um restaurante gratuito, um lugar onde ele podia vir comer sem pagar, sem nem mesmo dizer obrigado de verdade. Comecei a notar outras coisas também. Notei que quando eu pedia ajuda com algo, ele sempre tinha uma desculpa. Quando eu precisava que ele me levasse ao médico porque meu carro estava quebrado, ele estava sempre ocupado demais. Quando mencionei que minha geladeira estava fazendo barulhos estranhos e eu temia que quebrasse em breve, ele me disse para comprar uma nova. Como se eu tivesse 500 reais guardados para emergências. Eu não tinha. Eu mal tinha o suficiente para chegar ao fim do mês. Mas o pior foi o meu aniversário. O meu 60º aniversário. Bruno chegou 2 horas atrasado, sem presente, sem cartão e com uma desculpa sobre o trânsito. Ele ficou 20 minutos. Comeu o bolo que eu havia comprado para mim mesma porque não queria passar o dia sozinha. E depois foi embora. Eu chorei naquela noite. Chorei como não chorava há anos, porque finalmente entendi algo que vinha negando por tempo demais. Entendi que para o meu filho, eu não era mais importante. Eu era apenas um recurso, algo que estava ali disponível, esperando para ser usado quando ele precisasse. E o pior de tudo era que eu havia permitido isso. Eu havia estabelecido aquele padrão. Eu nunca tinha pedido nada a ele. Eu nunca tinha dito que me sentia usada. Eu nunca tinha dito que precisava de mais dele do que apenas visitas de 20 minutos e jantares de sexta-feira à noite. Eu tinha medo. Medo de que se eu reclamasse, se eu pedisse, se eu exigisse, ele desapareceria completamente. E a ideia de perder meu filho, mesmo este filho que mal me via, me aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. Então, continuei sendo a mãe conveniente, a mãe silenciosa, a mãe que estava sempre ali, que sempre tinha a porta aberta, que nunca causava problemas, até aquela tarde de quinta-feira, até Bruno me dizer que queria gerenciar meu dinheiro. Algo dentro de mim, algo que estava adormecido há anos, acordou. Uma voz pequena, mas clara, que me dizia que aquilo não estava certo, que aquele era o começo de algo pior. Mas mesmo assim, mesmo com aquela voz sussurrando na minha cabeça, eu lhe disse sim, porque eu ainda tinha esperança. Eu ainda queria acreditar que meu filho me amava, que ele me protegeria, que ele faria a coisa certa. Que tola eu fui. Na segunda-feira seguinte, Bruno veio à minha casa com papéis. Muitos papéis. Ele os espalhou sobre a mesa da cozinha com aquele sorriso que agora parecia diferente, menos caloroso, mais calculado. Mãe, isso é simples, ele disse. Eu só preciso que você assine aqui, aqui e aqui. São os documentos para que eu possa ter acesso à sua conta e transferir seu salário automaticamente todos os meses. Assim, eu cuido de pagar suas contas, gerencio tudo. Você não vai ter que se preocupar com nada. Olhei para os papéis. Eram formulários de banco, autorizações. Li as letras miúdas, as partes que as pessoas costumam ignorar, e vi algo que me gelou o sangue. Não era apenas acesso à minha conta. Era uma procuração total. Era autoridade para fazer transferências, fechar contas, tomar decisões financeiras em meu nome. Bruno, isso diz que você teria controle total sobre o meu dinheiro, eu disse a ele. Ele assentiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, mãe. É mais fácil assim. Assim eu posso resolver tudo sem ter que te pedir autorização toda vez. É por praticidade. Praticidade? Aquela palavra ecoou na minha cabeça. Praticidade para quem? Eu me perguntei, mas não disse em voz alta. Peguei a caneta que ele me ofereceu. Segurei-a na mão e por um momento estive prestes a
a assinar. Estive prestes a dar-lhe tudo, porque era isso que eu sempre tinha feito: confiar, entregar, acreditar. Mas então me lembrei da noite de sexta-feira. Lembrei do rosto dele contorcido de fúria quando viu a casa vazia. Lembrei das palavras dele. Lembrei de como ele havia me ameaçado, embora provavelmente nem percebesse que era uma ameaça. Coloquei a caneta de volta na mesa. Sabe de uma coisa, Bruno? Me dê alguns dias para pensar. Eu quero ler tudo com calma. Quero ter certeza. A expressão dele mudou por apenas um segundo. Um lampejo de irritação cruzou o rosto dele antes que ele sorrisse novamente. Mãe, não há nada para pensar. É simples. Mas tudo bem. Se você quiser tirar alguns dias, está ótimo. Ele foi embora então, mas deixou os papéis, como se presumisse que eu acabaria assinando de qualquer maneira. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada olhando aqueles papéis na mesa da cozinha, e algo dentro de mim me dizia que aquilo não era para o meu bem, que aquele era o começo de algo que eu não conseguiria reverter uma vez iniciado. No dia seguinte, fui ao banco. Fui cedo, antes do meu trabalho. Pedi à caixa para revisar minha conta, para me mostrar todas as transações dos últimos 6 meses. Ela imprimiu os papéis. Eram várias páginas. Revisei-os cuidadosamente, linha por linha, e então eu vi. Eu vi e senti o chão se mover sob meus pés. Havia um saque que eu não tinha feito. Um saque de R$ 1.200 de 3 meses atrás. R$ 1.200 que haviam saído da minha conta, e eu não me lembrava de ter retirado. Perguntei à caixa se ela podia ver mais detalhes. Ela verificou o computador e me disse algo que me tirou o fôlego. Ela disse que o saque havia sido feito em uma agência do outro lado da cidade, usando meu cartão de débito. Mas eu nunca tinha ido àquela agência, e meu cartão estava na minha carteira. Sempre esteve na minha carteira, exceto por uma vez. Eu me lembrei então. Lembrei que, 3 meses atrás, Bruno havia vindo me visitar. Eu estava no chuveiro quando ele chegou. Gritei para ele entrar, que a porta estava aberta. Quando saí, ele estava me esperando na sala. Sentamos para conversar, e em algum momento eu fui para a cozinha fazer café. Minha carteira estava na minha bolsa. Minha bolsa estava na sala com Bruno. Senti náuseas. Senti o mundo inteiro se inclinar estranhamente, porque aquilo só podia significar uma coisa. Significava que meu filho havia pegado meu cartão, memorizado ou fotografado os números, e sacado dinheiro da minha conta sem minha permissão. Perguntei à caixa se havia alguma maneira de saber exatamente o que havia acontecido com aquele saque. Ela me disse que eu precisava registrar uma reclamação formal, que o banco investigaria, o que poderia levar várias semanas. Eu disse que pensaria a respeito, e saí do banco sentindo que eu não conhecia mais meu próprio filho. Mas eu não registrei a reclamação. Ainda não, porque eu precisava ter certeza. Eu precisava saber se aquilo tinha sido apenas uma vez, ou se havia mais. Passei os dias seguintes verificando tudo. Cada pedaço de papel que eu tinha na minha casa, cada documento, cada extrato bancário antigo que eu tinha guardado em uma caixa no meu armário. E encontrei mais coisas. Descobri que, 2 anos atrás, quando estive no hospital com pneumonia, alguém havia usado meu plano de saúde para consultas que eu não tinha feito, consultas em clínicas que eu não conhecia, consultas que haviam esgotado minha cobertura anual, razão pela qual eu tive que pagar do próprio bolso por alguns medicamentos naquele ano. Também encontrei um cartão de crédito em meu nome que eu não me lembrava de ter solicitado. Um cartão com um saldo de R$ 3.000. R$ 3.000 em compras que eu não tinha feito, em lojas que eu nunca tinha visitado. Liguei para o banco do cartão de crédito. Perguntei quando a conta havia sido aberta. Eles me disseram que há 18 meses. Perguntei se poderiam me dizer onde as compras tinham sido feitas. Eles me deram uma lista. Lojas de material de construção, lojas de eletrônicos, lojas de móveis para casa. Bruno havia comprado uma casa 2 anos atrás. Bruno havia reformado aquela casa, e aparentemente, Bruno havia usado meu crédito para fazer isso. Sentei-me no chão do meu quarto, cercada por papéis, sentindo tudo o que eu havia acreditado sobre minha vida desmoronar. Não era apenas o dinheiro, era a traição. Era saber que meu filho vinha me roubando por anos, que ele me via como um recurso ilimitado, que ele nunca teve a intenção de cuidar ou me proteger. Chorei até não ter mais lágrimas. Então, enxuguei o rosto, juntei todos os papéis e tomei uma decisão. Eu não ia confrontá-lo ainda. Eu não ia gritar ou acusá-lo, porque eu sabia que se fizesse isso, ele negaria tudo. Ele diria que eu estava confusa. Ele diria que eu estava senil. Ele diria qualquer coisa para me fazer duvidar da minha própria memória, da minha própria sanidade. Não, eu seria mais esperta do que isso. Eu ia reunir provas. Eu ia documentar tudo. Eu ia construir um caso tão sólido que ele não poderia negar. E então, só então, eu agiria. Na sexta-feira daquela semana, Bruno voltou, como sempre na hora do jantar, como sempre esperando que eu tivesse a comida pronta. Mas desta vez, eu havia cozinhado de forma diferente. Eu havia feito o prato favorito dele, frango com arroz. A mesma refeição que eu costumava fazer quando ele era garoto e voltava triste da escola. O prato que lhe dizia o quanto eu amava sem precisar de palavras. Ele se sentou à mesa
mesa com Patrícia. Eles comeram, conversaram sobre coisas superficiais. Trabalho, o clima, o novo filme que queriam ver. Eu os observei como se os estivesse vendo pela primeira vez e percebi algo. Percebi que Bruno comia minha comida com a mesma indiferença com que comeria fast food. Não havia gratidão nos olhos dele, nem amor, apenas o ato mecânico de comer algo de graça. Quando terminaram, Bruno tirou os papéis do banco novamente. Colocou-os sobre a mesa, bem ao lado do prato vazio. Mãe, os dias que você pediu acabaram. Você pensou a respeito, certo? Assine isso e eu cuido de tudo. Olhei-o diretamente nos olhos e lhe disse, na voz mais calma que pude encontrar, que eu ainda não tinha certeza, que eu precisava de mais tempo. Patrícia zombou. Eliane, isso é ridículo. Bruno só está tentando ajudar você. Eu não entendo porque você é tão desconfiada. Desconfiada? Ela me chamou de desconfiada. E o mais triste era que ela estava certa, mas não da maneira que ela pensava. Bruno se levantou. A expressão dele era dura agora, sem a máscara de sorriso. Mãe, isso é para o seu próprio bem. Você não pode continuar gerenciando suas finanças sozinha. É óbvio. Veja como você vendeu os móveis sem pensar. Olhe as decisões irracionais que você está tomando. Irracional. Vender meus próprios móveis na minha própria casa era irracional, mas me roubar por anos não era. Eu não disse nada. Apenas mantive o olhar fixo no dele até que ele desviasse. Eles foram embora naquela noite sem se despedir. E eu fiquei sentada na minha cozinha, olhando para aqueles papéis não assinados, sabendo que a guerra estava apenas começando. Uma guerra silenciosa. Uma guerra que eu tinha que vencer, porque se eu perdesse, eu não perderia apenas meu dinheiro. Eu perderia minha dignidade, minha autonomia, minha vida. Os dias após aquele jantar se tornaram estranhos. Bruno não ligou novamente. Ele não visitou novamente. Foi como se ele tivesse decidido me punir com a ausência dele. Como se ele acreditasse que eu desmoronaria sem ele, que eu imploraria para ele voltar, que eu finalmente assinaria aqueles papéis apenas para ter a atenção dele de volta. Mas eu não desmoronei. Pela primeira vez em anos, o silêncio da minha casa não parecia vazio. Parecia cheio de algo diferente. Parecia cheio de clareza. Passei esses dias revisando cada detalhe da minha vida financeira, cada recibo que eu tinha guardado, cada extrato bancário, cada pedaço de papel que tinha alguma conexão com dinheiro. E quanto mais eu checava, mais eu encontrava. Descobri que, 3 anos atrás, quando Bruno pediu minha identidade emprestada porque havia perdido a dele e precisava pegar um pacote urgente, ele havia feito algo mais com ela. Ele havia aberto uma conta de consumo em meu nome em um endereço que não era o meu, a casa dele. Por 3 anos, a conta de luz da casa de Bruno esteve em meu nome. E quando ele não pagava em dia, as multas se acumulavam no meu histórico de crédito. Foi por isso que me negaram um pequeno empréstimo no ano passado, quando meu carro precisou de reparos urgentes. Foi por isso que minha pontuação de crédito havia caído misteriosamente. Liguei para a companhia de energia. Expliquei que a conta não era minha, que eu nunca tinha morado naquele endereço. A mulher no telefone me disse que eu precisava registrar uma declaração juramentada, que eu tinha que relatar aquilo como fraude de identidade. Fraude de identidade cometida pelo meu próprio filho. Desliguei o telefone e encarei a parede por muito tempo, tentando processar como eu havia chegado àquele ponto, tentando entender quando meu filho havia se transformado naquilo. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada olhando para o teto, ouvindo os sons da cidade lá fora. E pensei em todas as vezes que eu havia justificado o comportamento dele, todas as vezes que eu havia dito a mim mesma que ele estava ocupado, que ele tinha a própria vida, que eu estava sendo exigente por esperar mais dele. Mas aquilo não era sobre expectativas. Era sobre roubo, sobre engano, sobre um filho que via a mãe como um recurso que ele podia explorar sem consequências. Na manhã seguinte, fiz algo que eu nunca havia feito. Fui ver um advogado. Era um pequeno escritório no centro. A placa dizia, Dr. Daniel Costa. Eu havia visto um anúncio dele no jornal oferecendo consultas gratuitas. Eu entrei me sentindo pequena, me sentindo ridícula. Uma mulher de 62 anos vindo reclamar do próprio filho. Mas a recepcionista sorriu gentilmente e me conduziu. O Dr. Daniel Costa era um homem na casa dos 50 anos, com têmporas grisalhas e olhos gentis. Ele me pediu para contar tudo, e eu fiz. Eu lhe falei sobre o dinheiro que faltava, o cartão de crédito que eu não havia solicitado, a conta de consumo, os papéis que Bruno queria que eu assinasse. Ele ouviu sem interromper. Ele tomou notas em um bloco, e quando eu terminei, ele se recostou na cadeira e disse, Dona Eliane, o que a senhora está descrevendo é fraude financeira e abuso de confiança. Se a senhora assinar aqueles papéis que seu filho está pedindo, estará dando a ele acesso legal total ao seu dinheiro. Ele poderia esvaziar tudo, e a senhora não teria recurso legal porque lhe deu permissão. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu sabia disso no fundo. Eu sabia, mas ouvir isso falado em voz alta por um profissional tornou tudo real de uma forma diferente. O que eu posso fazer? Eu perguntei. Ele se inclinou para a frente. Primeiro, não assine nada. Segundo, a senhora precisa denunciar a fraude do cartão de crédito
e o roubo da sua conta bancária. Terceiro, precisa trocar todas as suas senhas, seu PIN, tudo. Quarto, considere obter uma ordem de restrição se sentir que está em perigo. Uma ordem de restrição contra meu próprio filho. A ideia parecia absurda e devastadora ao mesmo tempo. Eu não quero colocá-lo em problemas legais, eu disse. Ele é meu filho. O advogado olhou para mim com o que parecia ser compaixão e tristeza. Dona Eliane, seu filho já está em problemas legais. Ele cometeu vários crimes. A questão não é se a senhora quer colocá-lo em problemas. A questão é se a senhora quer se proteger. Eu saí daquele escritório com uma pasta cheia de formulários e uma lista de coisas que eu precisava fazer. Eu me senti sobrecarregada, mas também senti algo mais. Eu senti determinação. Fui direto para o banco. Troquei todas as minhas senhas. Solicitei um novo cartão de débito. Encerrei o cartão de crédito fraudulento e registrei uma disputa formal. A Caixa me ajudou com tudo. Ela me tratou com paciência, sem me fazer sentir estúpida ou fraca. Quando cheguei em casa naquela tarde, senti-me exausta, mas também estranhamente leve, como se um peso invisível que eu vinha carregando há anos tivesse sido tirado. Naquela noite, Bruno finalmente ligou. A voz dele soava tensa no telefone. Mãe, precisamos conversar. Venha para minha casa para o jantar amanhã. Temos que resolver isso. Não era um convite, era uma ordem. E antes, eu teria obedecido sem questionar. Mas agora, depois de tudo que eu havia descoberto, eu senti apenas uma calma fria. Eu não posso amanhã, eu lhe disse. Estou ocupada. Ocupada? Mãe, com o que você poderia estar ocupada? O que eu estou fazendo é importante para mim, eu disse. Há outras coisas que importam mais para mim agora. Houve silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado de surpresa e irritação. Você está agindo muito estranho, mãe. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas você precisa parar de ser tão teimosa e assinar esses papéis. Isso é para o seu próprio bem. Para o meu próprio bem? Essas palavras de novo, como se me roubar fosse um ato de amor. Bruno, eu disse com uma voz que saiu mais firme do que eu esperava. Eu não vou assinar nada, e eu acho que precisamos ter uma conversa muito séria sobre algumas coisas. Sobre que coisas? Ele perguntou. A voz dele soava diferente agora, mais alerta, mais cautelosa. Sobre o dinheiro que saiu da minha conta sem minha permissão. Sobre cartões de crédito que eu não solicitei. Sobre contas de consumo em meu nome e endereços onde eu não moro. O silêncio que se seguiu foi absoluto, tão denso que eu quase podia senti-lo através do telefone. Eu não sei do que você está falando, ele finalmente disse. A voz dele soava controlada, mas eu podia detectar o pânico por baixo. Eu acho que você sabe, sim, eu lhe disse. E eu acho que você precisa pensar com muito cuidado no que vai dizer em seguida. Mãe, você está delirando. Você está confusa. Talvez você precise ver um médico. Aí estava a cartada que eu sabia que ele jogaria. A cartada de me fazer parecer senil, confusa, incapaz. Eu não estou confusa, Bruno. Eu tenho todos os papéis. Eu tenho todas as provas. E eu já falei com o advogado. Outro silêncio, este mais longo, mais pesado. Você falou com o advogado? A voz dele era quase um sussurro agora, quase uma ameaça. Sim. E ele me explicou exatamente o que você tem feito. Ele me explicou o que é fraude. Ele me explicou o que é ilegal. Mãe, você não pode estar falando sério. Eu sou seu filho. Tudo o que eu fiz foi para te ajudar. Me ajudar, Bruno? Você me roubou por anos. Você me usou. Você mentiu para mim. Eu nunca, ele começou a dizer, mas eu o cortei. Sim, você o fez. E você sabe disso. A questão agora é o que vamos fazer a respeito. Ouvi a respiração dele do outro lado da linha. Pesada, irregular. Eu estou indo para aí, ele disse. Precisamos conversar pessoalmente. Não, eu lhe disse. Você não vem aqui. Se você quiser conversar, podemos fazer isso por telefone ou podemos fazer isso com advogados presentes. Você está louca, ele gritou. Completamente louca. Depois de tudo que eu fiz por você, depois de todas as vezes que eu vim te ver, que eu me preocupei com você, é assim que você me retribui. Todas as vezes que você veio comer de graça, você quer dizer? Todas as vezes que você precisou de algo de mim? Mas nas vezes em que eu precisei de você, onde você estava? Eu desliguei então, antes que ele pudesse responder, antes que ele pudesse me manipular novamente com palavras. Fiquei sentada na minha cozinha com o telefone na mão, tremendo, mas não de medo, de raiva, de anos e anos de raiva reprimida que finalmente estava encontrando sua voz. Dormi melhor naquela noite do que em meses, porque eu finalmente tinha falado a verdade. Eu finalmente tinha defendido o meu território. E embora eu não soubesse o que viria a seguir, eu sabia que não seria mais a mãe silenciosa que se deixava ser pisoteada. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Era como se uma névoa densa tivesse se levantado da minha mente, e agora eu podia ver tudo com uma nitidez quase dolorosa. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu sabia que não podia parar agora. Depois do café da manhã, peguei minha bolsa e saí de casa. Eu tinha uma lista mental de todos os lugares que eu precisava visitar, de todas as pontas soltas
soltas que eu precisava amarrar. Se Bruno pensava que eu era uma velha confusa e indefesa, ele estava prestes a descobrir o quão errado ele estava. Minha primeira parada foi no banco principal, onde eu mantinha minha conta poupança. Não a conta corrente onde eu recebia meu pagamento, mas a outra, aquela que eu tinha aberto há 30 anos, quando eu ainda tinha sonhos de um dia comprar uma casa própria. Eu tinha 20 mil reais guardados lá. Não era muito depois de uma vida inteira de trabalho, mas era meu. Pedi à gerente para fechar a conta. Ela perguntou se eu tinha certeza, se havia algum problema. Eu lhe disse que só queria fazer algumas mudanças. Ela me deu dinheiro em um cheque administrativo e me recomendou abrir uma conta em outro banco para maior segurança. Eu segui o conselho dela. Fui para um banco diferente, do outro lado da cidade, onde Bruno nunca tinha estado comigo. Abri uma nova conta, uma conta que só eu sabia, uma conta onde ele nunca poderia encontrar meu dinheiro. Em seguida, fui à companhia de energia. Apresentei todos os documentos que o Dr. Daniel Costa havia me ajudado a preparar. A declaração juramentada, a cópia da minha identidade, a prova de que eu nunca havia morado no endereço onde a conta estava registrada. A mulher que me atendeu checou tudo e me disse que iniciaria uma investigação, que a conta seria transferida para o nome correto ou encerrada, e que eu não seria mais responsável. Senti como se uma corrente invisível tivesse sido tirada dos meus ombros. Minha próxima parada foi na Central de Proteção ao Crédito. Solicitei um relatório completo do meu histórico. Eu queria ver tudo. Eu queria saber se havia mais coisas que Bruno tinha feito pelas minhas costas. O funcionário me deu um documento grosso. Sentei-me na sala de espera e li página por página. Havia mais uma coisa que eu não sabia. Um empréstimo pessoal de 5 mil reais solicitado em meu nome 2 anos atrás. Um empréstimo que nunca havia sido totalmente pago e agora estava em cobrança. 5 mil reais. Senti a raiva subir de volta pela minha garganta como bile. Marquei cada item fraudulento com um marca-texto. Preenchi os formulários de disputa um por um, com caligrafia clara e firme. Quando saí daquele escritório, era quase 3 horas da tarde. Eu não tinha comido nada desde o café da manhã, mas não estava com fome. Eu tinha algo mais forte do que a fome. Eu tinha propósito. Em seguida, fui à casa da minha vizinha, Dona Berta Silveira. Ela tinha 70 anos e morava no prédio desde antes de mim. Éramos amigas há décadas, embora tivéssemos nos distanciado nos últimos anos. Eu estava tão focada em Bruno, tão consumida em tentar manter aquele relacionamento, que havia negligenciado outras conexões. Bati na porta dela. Ela abriu com surpresa no rosto. Eliane, que surpresa. Entre. Entramos na sala de estar dela. Ela me ofereceu café e eu aceitei. Sentamos e ela olhou para mim com aqueles olhos sábios que tinham visto muito na vida. Você está diferente, ela disse. Eu não sei o que é, mas há algo diferente em você. E então eu lhe contei tudo. Eu lhe falei sobre Bruno, sobre o dinheiro, sobre a traição, sobre tudo o que eu havia descoberto. Falei por quase 1 hora sem parar e ela ouviu sem interromper, acenando ocasionalmente com uma expressão que misturava tristeza e algo que parecia reconhecimento. Quando terminei, ela suspirou profundamente. Eliane, eu sabia que algo não estava certo. Eu via toda sexta-feira quando ele vinha, o jeito que ele te tratava, como se você fosse um serviço. Mas eu não disse nada porque não era meu lugar. Mas estou feliz que você finalmente está vendo a verdade. Ela pegou minha mão. Os dedos dela estavam frios, mas o aperto era firme. Eu preciso te pedir um favor, eu disse. Eu preciso que você seja minha testemunha. Eu preciso que se Bruno vier e tentar dizer que estou confusa, que estou senil, você possa confirmar que isso não é verdade, que estou em pleno uso das minhas faculdades. Ela assentiu sem hesitar. Claro, e mais do que isso. Se você precisar de um lugar para ficar, se você alguma vez não se sentir segura na sua casa, minha porta está aberta. Aquelas palavras me encheram de uma gratidão tão profunda que quase me fizeram chorar, mas eu não chorei. Eu já tinha chorado o suficiente. Agora era a hora de agir. Naquela noite, de volta à minha casa, organizei todos os documentos que havia coletado. Coloquei-os em uma pasta grande. Fiz cópias de tudo. Guardei os originais em um lugar seguro e deixei as cópias na pasta. Se algo acontecesse comigo, se Bruno tentasse fazer qualquer coisa, haveria provas. Eu também escrevi uma carta. Uma carta detalhando tudo o que eu havia descoberto, tudo que Bruno havia feito. Coloquei-a em um envelope lacrado com instruções de que só deveria ser aberta em caso de emergência. Entreguei-a à Dona Berta para guardar. Eu estava me preparando como um general se preparando para a batalha, porque eu sabia que Bruno não ia deixar isso passar. Eu sabia que ele viria, que ele tentaria me manipular, me convencer, me fazer duvidar de mim mesma. Mas eu não era mais a mesma mulher que eu havia sido 2 semanas atrás. Aquela mulher havia morrido na noite em que Bruno me ameaçou na minha própria cozinha. A mulher que eu era agora era diferente. Ela era mais forte, mais clara, mais determinada. Na tarde de quarta-feira, enquanto eu fazia chá, ouvi um carro parar na frente do meu prédio. Olhei pela janela e vi o carro de Bruno. Ele saiu junto com Patrícia. Eles pareciam determinados. Eles estavam vindo
querendo me confrontar. Respirei fundo, guardei minha xícara de chá e esperei. A campainha tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, cada vez mais insistente. Eu abri a porta, mas não os convidei a entrar. Fiquei no limiar, bloqueando a entrada. Precisamos conversar, Bruno disse. A voz dele era dura, sem pretexto de gentileza. Estou ouvindo, eu lhe disse. Lá dentro, mãe. Não vamos conversar no corredor. Não temos nada para conversar lá dentro. O que vocês têm para dizer, podem dizer aqui. Patrícia zombou. Isso é ridículo, Eliane. Pare de agir como se fossemos inimigos. Vocês não são inimigos, eu respondi. Inimigos são honestos sobre a hostilidade deles. Vocês são piores. Vocês são ladrões se escondendo atrás de palavras bonitas. Bruno deu um passo em minha direção. O rosto dele estava vermelho de fúria. Como você se atreve? Depois de tudo o que eu fiz por você. Tudo o que você fez por mim, Bruno? Eu tenho os registros. Eu tenho as provas. Eu sei exatamente quanto dinheiro você roubou de mim. Eu sei sobre os cartões de crédito fraudulentos. Eu sei sobre a conta de consumo. Eu sei sobre tudo. Ele congelou. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. E agora? Eu continuei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Você tem 2 opções. Ou você me devolve tudo que roubou, cada centavo, ou eu vou à polícia e apresento queixa por fraude. Você não pode fazer isso, Patrícia disse. Ele é seu filho. É precisamente por isso que dói tanto, eu respondi. Porque ele é meu filho. Porque eu lhe dei tudo e ele me retribuiu me roubando. Bruno finalmente encontrou a voz. Você me deve, ele gritou. Minha vida inteira eu cresci sem um pai. Minha vida inteira eu tive que te ver trabalhar e estar cansado. A culpa foi sua. Você escolheu me ter. Você escolheu ficar sozinha. Eu não pedi para nascer. As palavras dele caíram como socos, mas elas não doeram mais como costumavam doer, porque agora eu podia vê-las pelo que eram. Justificativas. Desculpas de alguém que sabia que tinha feito algo imperdoável e estava tentando transferir a culpa. Você está certo, eu lhe disse. Eu escolhi te ter, e foi a melhor decisão da minha vida, até que deixou de ser a melhor. Mas isso não lhe dá o direito de me roubar. Isso não lhe dá o direito de me explorar. Eu não roubei nada. Eu apenas peguei o que me era devido. Nada lhe era devido, Bruno. Eu lhe dei tudo o que você precisava quando era criança. Uma vez que você se tornou um adulto, não era mais minha obrigação. E definitivamente não era minha obrigação dar a você acesso ao meu dinheiro sem meu conhecimento. Patrícia agarrou o braço dele. Vamos. Não vale a pena. Ela já perdeu. Perdeu? Que escolha de palavras interessante. Como se eu fosse a errada. Como se defender meu próprio dinheiro e dignidade fosse loucura. Eles foram embora então. Desceram as escadas sem olhar para trás. E eu fechei a porta, sentindo-me estranhamente em paz. Naquela noite, o doutor Daniel Costa me ligou. Ele me disse que os bancos haviam confirmado a fraude, que a dívida do cartão de crédito seria cancelada, que estavam investigando saques não autorizados e que eu tinha um caso sólido se escolhesse apresentar queixa criminal. Agradeci a ele e desliguei. Sentei-me na minha sala vazia, na minha casa que não tinha mais televisão ou móveis sofisticados. E pela primeira vez em muito tempo, me senti rica. Rica em algo que o dinheiro não podia comprar. Rica em dignidade, em força, na certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Os dias que se seguiram aquele confronto na minha porta foram estranhamente silenciosos, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. Eu me encontrei presa em uma espécie de limbo emocional, onde a raiva e a dor se misturavam com uma crescente sensação de libertação que eu não sabia como processar totalmente. Bruno não ligou novamente. Ele não apareceu na minha porta novamente. E pela primeira vez em anos, eu não estava constantemente esperando pelo contato dele. Eu não estava checando meu telefone a cada hora para ver se havia uma mensagem dele. Eu não estava inventando desculpas na minha mente para justificar a ausência ou o silêncio dele. Mas embora ele não estivesse fisicamente presente na minha vida durante aqueles dias, a presença digital dele era impossível de ignorar. Algo em mim me levou a checar as redes sociais dele, algo que eu normalmente não faria, pois sempre me pareceu uma invasão de privacidade, mesmo para uma mãe. Mas agora, eu sentia que tinha o direito de saber o que ele estava fazendo, o que ele estava dizendo, como ele estava apresentando a vida dele ao mundo, enquanto eu lidava com as consequências das ações dele em particular. O que eu encontrei me tirou o fôlego com audácia, a desconexão absoluta entre a realidade e a imagem que ele estava projetando para fora. Ele havia postado uma foto no dia seguinte ao nosso confronto. Uma foto dele e Patrícia em um restaurante chique, sorrindo para a câmera com taças de vinho nas mãos. A legenda dizia algo sobre celebrar a libertação de energia tóxica e cercar-se apenas de pessoas que agregam valor à vida. Como se eu fosse a toxicidade da qual ele precisava se libertar. Como se minha recusa em me deixar ser roubada ainda mais fosse algum tipo de negatividade que ele teve a sabedoria de eliminar da sua existência. Os comentários abaixo da foto eram todos positivos, todos o parabenizando por proteger a paz de espírito dele, por estabelecer limites saudáveis, por priorizar o bem-estar emocional
emocional dele. Eu encarei a tela, sentindo uma mistura de descrença e nojo, porque todas aquelas pessoas que o apoiavam não tinham ideia de que o homem que estavam celebrando vinha roubando a própria mãe por anos. Houve mais postagens nos dias seguintes, cada uma mais elaborada que a anterior, como se Bruno estivesse deliberadamente construindo uma narrativa pública da vida dele que não tinha absolutamente nada a ver com a verdade. Vi uma foto dele na academia, com uma reflexão sobre autocuidado e a importância de investir em si mesmo antes de ser capaz de ajudar os outros. Palavras que soavam profundas e significativas até você se lembrar que este era o mesmo homem que havia usado o dinheiro roubado da mãe para pagar mensalidades de academia e roupas esportivas caras. Outra foto dele trabalhando no computador, com comentários sobre o sacrifício e o trabalho duro que é necessário para construir um futuro de sucesso, sem mencionar que esse futuro havia sido parcialmente financiado com cartões de crédito fraudulentos em meu nome e contas de consumo que eu estava pagando sem saber. O que mais me impactou foi uma postagem que ele fez naquela sexta-feira, exatamente o dia em que ele normalmente teria vindo à minha casa para jantar. Uma postagem onde ele compartilhava uma foto antiga dele e minha quando ele era criança. Uma foto que eu nem sabia que ele tinha. Uma foto onde eu estava segurando nos meus braços quando ele tinha talvez 5 anos e nós dois estávamos sorrindo. O texto que acompanhava a foto era algo sobre como às vezes as pessoas que você mais ama são as que mais te machucam. Sobre como ele havia aprendido que amor não significa tolerar comportamento abusivo. Sobre como ele havia tomado a difícil decisão de se distanciar de um relacionamento familiar tóxico pelo bem da saúde mental dele. Lendo aquelas palavras, senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Bruno havia pegado nossa história, nosso relacionamento real com todas as suas nuances complicadas e dolorosas, e a havia invertido completamente, apresentando-se como a vítima e a mim como a abusadora. Os comentários naquela postagem eram ainda mais abundantes do que os anteriores. Dezenas de pessoas expressando apoio, dizendo a ele o quão corajoso ele era por estabelecer aqueles limites, compartilhando as próprias histórias de relacionamentos familiares difíceis, validando completamente a versão fabricada dele dos eventos. Havia pessoas que eu conhecia naqueles comentários, vizinhos que o haviam conhecido quando ele morava comigo, colegas de trabalho que tinham vindo a festas na minha casa anos atrás. Todos eles oferecendo palavras de encorajamento e solidariedade, sem a menor ideia de que a pessoa de quem ele supostamente precisava se proteger era a mesma mulher que havia trabalhado em 2 empregos por anos para lhe dar a educação que ele agora usava para conseguir o emprego bem remunerado dele. Por vários dias, eu assisti a esse espetáculo digital em silêncio, sem comentar, sem reagir publicamente de forma alguma, porque algo em mim sabia que este era exatamente o jogo que Bruno estava jogando. Se eu respondesse emocionalmente, eu estaria caindo na armadilha dele, dando-lhe mais munição para a narrativa dele de que eu era mãe instável, problemática, da qual ele precisava se distanciar. Mas cada nova postagem, cada novo comentário de apoio que ele recebia de pessoas que não sabiam a verdade, era como uma pequena ferida se abrindo no fundo de mim. Não porque eu me importasse com o que aquelas pessoas pensavam de mim especificamente, mas porque doía ver como as pessoas acreditavam facilmente em uma história bem contada, sem questionar se poderia haver outro lado dos eventos. A gota d'água veio quando Bruno postou uma história em sua conta mostrando a casa que ele e Patrícia haviam comprado, exibindo as reformas que haviam feito, os móveis novos que haviam adquirido, o jardim perfeitamente projetado, tudo apresentado como fruto do trabalho duro e da dedicação deles. Não havia uma única menção ao fato de que uma parte significativa de tudo isso havia sido paga com dinheiro que não era dele, com crédito que havia sido obtido fraudulentamente usando minhas informações pessoais. Ele exibia tudo com tanto orgulho, tanta satisfação, como se ele realmente acreditasse que tinha conquistado tudo sozinho, como se tivesse esquecido completamente ou simplesmente não se importasse que cada tijolo daquela casa foi parcialmente construído sobre o sacrifício e o roubo da própria mãe. Eu observei viver a vida dele naquelas pequenas janelas digitais e me perguntei como era possível para alguém dormir à noite sabendo o que tinha feito. Como era possível manter aquela fachada de pessoa bem-sucedida, eticamente correta, enquanto simultaneamente cometia fraude e roubo contra a pessoa que lhe deu a vida. Eu me perguntei se ele alguma vez sentia culpa. Se alguma vez, no meio de um daqueles jantares chiques em restaurantes caros ou durante um daqueles treinos na academia, ele parava por um momento e pensava na mãe dele sentada sozinha em uma casa vazia depois de ter vendido os móveis só para poder comer, porque o próprio filho vinha roubando sistematicamente por anos. Mas olhando para as postagens dele, vendo a facilidade com que ele construía e mantinha essa imagem pública perfeita, cheguei a entender algo fundamental sobre Bruno. Algo que eu talvez sempre soubesse em algum nível, mas nunca quis admitir totalmente para mim mesma. E era que meu filho havia desenvolvido a capacidade de criar realidades paralelas na mente dele. Em uma realidade, ele podia ser simultaneamente o filho abandonado que merecia compensação e o homem de sucesso que havia construído tudo sozinho. Em outra, ele podia justificar o roubo como algo que ele tinha direito a receber, enquanto se apresentava publicamente como vítima de toxicidade familiar. Era uma forma de dissonância cognitiva tão profunda que quase parecia que ele acreditava genuinamente nas próprias mentiras, como se tivesse construído uma narrativa tão elaborada na cabeça dele que a linha entre a verdade e a ficção
convicção havia sido completamente apagada. E enquanto eu assistia a tudo isso da distância silenciosa da minha casa vazia, algo dentro de mim se endureceu ainda mais do que já estava. Porque ver Bruno não apenas me roubar, mas também roubar a minha história, invertendo completamente os papéis de vítima e agressor na apresentação pública dele dos eventos, me fez entender que não havia redenção possível aqui. Não havia conversa que eu pudesse ter com ele que o faria ver a realidade do que ele havia feito. Ele havia escolhido o caminho dele. Ele havia escolhido a mentira em vez da verdade. Ele havia escolhido a imagem em vez da substância. E eu precisava aceitar que o filho que eu havia criado e amado ou nunca existiu de verdade da maneira que eu acreditava, ou havia sido completamente substituído por este estranho que podia sorrir para a câmera enquanto destruía a mãe dele em particular, aparentemente sem sentir qualquer remorso genuíno. O momento chegou em uma terça-feira à tarde, de uma forma que eu não havia planejado, mas que, em retrospecto, percebi ter sido inevitável desde o início. Porque a verdade sempre encontra seu caminho para a luz. Não importa quantas camadas de mentira sejam empilhadas tentando mantê-la enterrada. Eu estava no escritório do Dr. Daniel Costa revisando os documentos finais do caso, onde ele me informou que os bancos haviam completado as investigações e confirmado um total de R$17 mil em transações fraudulentas ao longo de um período de 3 anos. Uma quantia que me tirou o fôlego, não tanto pelo número em si, mas pelo que representava em termos de planejamento e premeditação. Aquilo não tinha sido um erro ou um momento de fraqueza, mas uma operação sistemática e deliberada de roubo que havia exigido esforço e dedicação constantes por parte de Bruno. O advogado me explicou que com aquela evidência, eu tinha mais do que suficiente para apresentar queixa criminal, mas que também havia outra opção que eu poderia querer considerar antes de tomar aquela decisão final. Essa opção era enviar uma carta de demanda formal a Bruno, dando-lhe a oportunidade de devolver o dinheiro roubado e compensar os danos antes de prosseguir com uma ação legal mais severa. Ele me disse que esta era uma cortesia que muitas vítimas de fraude familiar ofereciam, porque entendiam que, não importa o quão grave fosse o crime, ainda havia laços familiares que complicavam a situação de maneiras que não se aplicavam a casos de fraude cometidos por estranhos. Mas ele também me alertou que essa cortesia poderia ser vista como fraqueza pelo agressor, e que eu precisava estar preparada para a possibilidade de que Bruno respondesse não com gratidão ou remorso, mas com mais manipulação e negação. Pensei nisso por vários minutos, sentada no escritório do advogado, olhando para todos os documentos espalhados pela mesa que detalhavam meticulosamente cada transação fraudulenta, cada conta não autorizada, cada mentira que meu filho havia cuidadosamente construído por anos. Eu percebi que uma parte de mim ainda brigava uma pequena e irracional esperança de que, se Bruno fosse confrontado com a evidência irrefutável do que havia feito, talvez algo nele acordasse. Talvez ele encontrasse algum vestígio de consciência ou remorso, ou pelo menos o reconhecimento básico de que havia cruzado uma linha que não deveria ter sido cruzada. Essa parte de mim, que ainda era mãe dele apesar de tudo, queria dar a ele aquela oportunidade de fazer a coisa certa, de corrigir o erro dele, de mostrar que em algum lugar profundo dentro dele ainda existia a pessoa que eu havia criado com tanto amor e sacrifício. Mas havia outra parte de mim, mais forte e mais clara, que sabia exatamente o que Bruno faria com aquela oportunidade. E essa parte sabia que ele não a tomaria como uma extensão de graça, mas como uma confirmação de que eu era muito fraca para realmente machucá-lo, que ele poderia continuar me manipulando e controlando, porque no final das contas, eu sempre cederia porque eu era mãe dele. E mães sempre perdoam, sempre dão outra chance, sempre escolhem o amor em vez da justiça. Essa parte de mim entendia que dar a ele um aviso privado apenas lhe daria tempo para preparar a defesa dele, para esconder mais evidências, para construir uma narrativa de vitimização ainda mais elaborada que ele poderia usar publicamente para destruir minha credibilidade antes que eu pudesse agir. Eu disse ao Dr. Daniel Costa que eu não queria enviar uma carta privada, que eu não queria dar a Bruno a oportunidade de responder em particular, onde ele poderia continuar controlando a narrativa e manipulando a situação a favor dele. Em vez disso, eu pedi a ele para preparar os documentos necessários para iniciar um processo civil formal que se tornaria um registro público, onde qualquer um que quisesse verificar a verdade pudesse fazê-lo, em vez de simplesmente acreditar na versão dos eventos que Bruno vinha construindo tão cuidadosamente nas redes sociais dele. O advogado assentiu com o que pareceu ser uma mistura de surpresa e respeito, porque ele provavelmente não esperava que uma mulher da minha idade tomasse uma decisão tão direta e inequívoca. Ele me disse que prosseguiria imediatamente com a preparação de todos os documentos necessários, e que Bruno seria notificado oficialmente dentro das próximas 72 horas. Eu saí daquele escritório sentindo algo que eu não sentia há muito tempo, algo que eu não consegui identificar inicialmente até perceber que era poder. O poder de ter tomado uma decisão completamente por mim mesma, sem consultar ninguém, sem pedir permissão, sem me preocupar com como isso me faria parecer para os outros, ou se as pessoas pensariam que eu estava sendo muito dura com meu próprio filho. Pela primeira vez em décadas, eu havia escolhido me proteger em vez de proteger os sentimentos ou a reputação de outra pessoa, mesmo quando essa pessoa era meu filho. E essa escolha, embora dolorosa, me encheu de uma sensação de integridade que eu havia esquecido ser possível sentir. A notificação chegou a Bruno em uma manhã de quinta-feira, como o Dr. Daniel Costa me confirmou por telefone. Embora eu não estivesse lá para testemunhar
testemunhar a reação inicial dele, eu pude imaginar perfeitamente o momento em que ele abriu aquele envelope oficial e leu os documentos detalhando cada transação fraudulenta, cada conta não autorizada, cada real que ele havia roubado, meticulosamente documentado com datas e números de referência bancária que tornavam qualquer negação impossível. Eu não tive que esperar muito para confirmar a minha imaginação, porque menos de 2 horas depois de receber a notificação, meu telefone começou a tocar com uma insistência que beirava o desespero. Chamada após chamada, que eu deixei ir para a caixa postal sem atender, porque eu não tinha mais nada a dizer a Bruno que já não estivesse contido naqueles documentos legais. Eu ouvi as mensagens de voz mais tarde naquela noite, quando finalmente me senti emocionalmente preparada para fazê-lo. E foi fascinante de uma forma perturbadora ouvir a progressão do pânico dele através de cada mensagem sucessiva. A primeira ainda tentava manter alguma compostura, com aquela voz controlada que ele usava ao tentar parecer razoável, me dizendo que aquilo era um terrível mal-entendido, que precisávamos conversar imediatamente antes que as coisas saíssem mais do controle. A segunda mensagem já tinha um tom diferente, mais agudo, mais urgente, onde ele implorava para eu ligar para ele, que aquilo ia arruinar a vida dele, que eu deveria, por favor, pensar no que eu estava fazendo antes de destruir meu próprio filho, como se eu fosse a que estava destruindo algo em vez de simplesmente revelar a destruição que ele mesmo havia causado por anos. Na quinta mensagem, Bruno já não estava tentando soar razoável ou apelar para minha compaixão maternal. Ele havia degenerado completamente em raiva e ameaças mal veladas, me dizendo que eu ia me arrepender daquilo, que ele tinha os próprios advogados que iriam provar que eu era uma velha senil que não sabia o que estava fazendo, que ele ia lutar contra aquilo com tudo que tinha, e que no final eu ia parecer a vilã daquela história. Eu ouvi cada mensagem até o fim, sem me permitir sentir nada além de uma espécie de curiosidade clínica sobre como uma pessoa podia transitar tão rapidamente da súplica para a ameaça, quando percebia que as táticas de manipulação usuais dela não funcionavam mais. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade legal e emocional, porque Bruno não ficou parado. Ele começou a própria campanha de contra-ataque, começando por publicar uma longa e elaborada declaração nas redes sociais dele sobre como ele estava sendo vitimado por uma terrível injustiça perpetrada por uma mãe que ele supostamente amava, mas que agora o estava atacando legalmente por razões que ele não conseguia compreender totalmente. A postagem dele foi cuidadosamente redigida para gerar o máximo de simpatia sem mencionar quaisquer detalhes específicos das acusações contra ele, pintando a si mesmo como filho confuso e ferido que estava sendo arrastado por um processo legal traumático por uma mãe que poderia estar enfrentando problemas de saúde mental relacionados à idade. A resposta à postagem dele foi exatamente o que ele esperava, com dezenas de comentários expressando choque e solidariedade, dizendo a ele para manter a cabeça erguida, que a verdade acabaria prevalecendo, que eles estavam do lado dele, não importava o que. E eu assisti a tudo isso à distância, com uma mistura de admiração e repulsa pela capacidade dele de manipular a narrativa, mesmo quando confrontado com acusações legais documentadas. Mas algo havia mudado em mim, porque desta vez o teatro público dele não me afetou da mesma forma que antes. Desta vez, eu sabia que tinha algo mais poderoso do que as palavras cuidadosamente construídas dele, e esse algo eram documentos legais irrefutáveis que não podiam ser manipulados com retórica emocional ou apelos à simpatia. O colapso real de Bruno começou quando os próprios advogados dele revisaram as evidências contra ele e aparentemente lhe disseram algo que ele não queria ouvir. As postagens dele nas redes sociais pararam subitamente, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor em sua eloquência. O Dr. Daniel Costa me informou que os representantes legais de Bruno o haviam contatado, perguntando sobre a possibilidade de chegar a um acordo extrajudicial, o que basicamente confirmou que eles sabiam que ele não tinha defesa real contra as evidências que eu havia apresentado, e que a melhor opção dele era tentar minimizar o dano antes que aquilo prosseguisse para um julgamento público, onde todos os detalhes sujos seriam revelados em documentos de acesso público. Foi então que as rachaduras na vida cuidadosamente construída de Bruno começaram a aparecer. Aparentemente, alguns dos amigos mais próximos dele haviam começado a fazer perguntas incomodas depois que Patrícia mencionou casualmente em uma reunião social que eles estavam lidando com um problema legal familiar complicado. Uma vez que as pessoas começaram a cavar um pouco mais fundo, elas descobriram os documentos públicos do processo detalhando as acusações específicas de fraude financeira. Dona Berta me disse que tinha ouvido de outros vizinhos que o nome de Bruno estava sendo mencionado em conversas de bairro de maneiras que definitivamente não eram lisonjeiras, que as pessoas que antes o viam como filho bem-sucedido e educado agora olhavam para ele com suspeita e desconfiança. A esposa dele estava aparentemente furiosa, não necessariamente pelas implicações morais do que Bruno havia feito, mas pelo dano à reputação social deles. Segundo rumores que chegaram aos meus ouvidos através da rede de fofocas do bairro, havia tido brigas consideráveis na casa dele sobre como lidar com a situação. Bruno tentou me ligar mais algumas vezes durante aquelas semanas, mas eu mantive meu silêncio absoluto, porque não havia nada que ele pudesse dizer para mudar os fatos documentados do que ele havia feito. E meu silêncio foi aparentemente mais devastador para ele do que qualquer palavra de raiva que eu pudesse ter dito, porque significava que eu havia transitado completamente da raiva para a indiferença. E essa indiferença foi a morte final de qualquer poder que ele outrora teve sobre mim.
mim. O acordo final foi alcançado 3 meses depois que eu entrei com o processo, e os termos eram exatamente o que o Dr. Daniel Costa e eu havíamos estabelecido como mínimo aceitável. Bruno não teve escolha a não ser aceitar quando os próprios advogados dele explicaram que ir a julgamento significaria não apenas a revelação pública completa de todos os detalhes da fraude, mas também a possibilidade muito real de acusações criminais que poderiam resultar em tempo de prisão. Ele teve que devolver os 17 mil reais completos, mais outros 5 mil reais em compensação por danos e prejuízos, além de pagar todas as taxas pela limpeza do meu crédito e os honorários do meu advogado. E tudo isso teve que ser pago dentro de um período de 6 meses, com pagamentos mensais verificáveis, ou o acordo seria invalidado automaticamente e as acusações criminais prosseguiriam sem aviso prévio. Mas além do dinheiro, que honestamente nunca tinha sido o ponto principal de tudo isso, o acordo incluía uma cláusula que eu havia insistido em adicionar e que o Dr. Daniel Costa inicialmente pensou ser desnecessária, mas que para mim era absolutamente essencial. Essa cláusula estipulava que Bruno tinha que emitir uma declaração pública reconhecendo que havia cometido fraude financeira contra a mãe dele e que as acusações no meu processo eram verdadeiras e fundamentadas. Ele lutou contra essa cláusula mais do que qualquer outra parte do acordo, porque ele sabia exatamente o que significaria para a imagem cuidadosamente cultivada dele admitir publicamente que tudo que ele vinha dizendo sobre ser vítima de uma mãe tóxica era uma mentira destinada a encobrir os próprios crimes dele. A declaração apareceu nas redes sociais dele em uma terça-feira à tarde. Foi breve e claramente redigida pelos advogados dele para minimizar o dano o máximo possível dentro dos limites do que o acordo exigia. Mas ainda assim, as palavras estavam lá, em texto preto e um fundo branco, admitindo que ele havia acessado contas bancárias sem autorização, que havia aberto cartões de crédito usando informações de outra pessoa e que havia cometido erros graves de julgamento, que ele lamentava profundamente. Os comentários sobre aquela postagem foram selvagens, com pessoas que o haviam apoiado incondicionalmente antes agora expressando choque e desapontamento, enquanto outras que aparentemente suspeitavam de algo o tempo todo se sentiram validadas nas dúvidas delas. Eu assisti a todo aquele drama digital se desenrolar com uma sensação de encerramento que não tinha nada a ver com satisfação ou vingança, mas simplesmente com reconhecimento tranquilo de que a verdade finalmente havia sido dita publicamente. O primeiro pagamento chegou na minha conta exatamente na data especificada, e cada pagamento subsequente também chegou pontualmente, porque Bruno sabia que um único pagamento perdido significaria consequências que ele definitivamente não podia se dar ao luxo de enfrentar. Com aquele dinheiro, eu fiz algo que ele talvez nunca esperasse que eu fizesse. Em vez de simplesmente reabastecer minhas contas poupança ou usá-lo para substituir os móveis que eu havia vendido, eu comprei uma passagem de avião para um lugar onde eu nunca tinha estado antes. Eu havia passado 62 anos vivendo para outras pessoas, para o meu filho, para a ilusão de manter um relacionamento familiar que só existia na minha imaginação. E agora, pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha a liberdade e os recursos para viver exatamente como eu queria, sem ter que justificar minhas decisões para ninguém. Comprei uma casa pequena em uma cidade litorânea, a 3 horas de onde eu tinha morado a vida inteira. Uma casa com 2 quartos e um jardim onde eu finalmente poderia plantar as flores que sempre quis, mas nunca tive tempo para cuidar quando trabalhava em 2 empregos. A casa custou 200 mil reais, que eu paguei à vista usando uma combinação dos pagamentos de Bruno e das economias que eu havia conseguido proteger na minha nova conta bancária. Quando assinei os papéis de compra, senti algo que eu só podia descrever como um renascimento, porque esta casa era minha de uma forma que nenhum outro lugar tinha sido meu antes. Comprada com dinheiro que havia sido devolvido através da justiça, não ganho através de sacrifício interminável. Bruno tentou me contatar uma última vez depois que o pagamento final foi feito, cumprindo completamente os termos do acordo. Desta vez, eu atendi o telefone, porque eu sabia que não havia mais nada que ele pudesse tirar de mim ou usar contra mim. A voz dele soava diferente, menor, mais humilde quando ele perguntou se nós poderíamos alguma vez conversar de verdade, se haveria alguma possibilidade de algum tipo de reconciliação. Eu ouvi a pergunta dele em silêncio antes de responder com palavras que eu vinha preparando na minha mente por meses. Eu lhe disse que o filho que eu criei ou nunca existiu de verdade, ou morreu em algum lugar ao longo do caminho, substituído por alguém que eu não conhecia e não queria conhecer. Eu lhe disse que, embora eu lhe desejasse paz e crescimento na vida dele, essa paz e crescimento teriam que acontecer longe de mim, porque eu havia fechado aquela porta, não por ódio, mas por amor próprio. Houve um longo silêncio após minhas palavras, e então um som que poderia ter sido um soluço ou simplesmente uma respiração irregular, antes que ele desligasse sem dizer mais nada. E essa foi a última vez que falei com Bruno, porque algumas portas, uma vez fechadas, precisam permanecer fechadas, não como punição, mas como proteção. Agora eu moro na minha pequena casa beira-mar, e passo minhas manhãs tomando café no meu jardim, vendo as flores que plantei com as minhas próprias mãos crescerem. Há uma paz nesta vida simples que eu nunca encontrei em todos aqueles anos de sacrifício e doação, porque eu finalmente entendi que o verdadeiro amor começa consigo mesmo, e que nenhum relacionamento vale a pena ser mantido se exigir que você traia sua própria dignidade. Às vezes, vejo Dona Berta, que vem me visitar a cada poucas semanas, trazendo fofocas do antigo bairro e notícias de pessoas que costumavam
costumávamos conhecer. E ela me diz que eu pareço diferente agora, mais leve, mais viva de maneiras que vão além do físico. Eu tenho uma rotina agora que é inteiramente minha. Eu acordo quando meu corpo quer acordar, não quando um despertador me obriga a isso. Eu cozinho refeições que eu gosto, sem pensar nas preferências de mais ninguém. Eu passo minhas tardes lendo livros que eu sempre quis ler, mas nunca tive tempo. E à noite, eu me sento na minha pequena varanda, ouvindo o som distante das ondas e sentindo uma profunda gratidão. Não pelo que eu tenho em termos materiais, mas pelo que eu finalmente entendi sobre o meu próprio valor. Esta é a minha vitória. Não no dinheiro recuperado ou na admissão pública de Bruno, mas no fato de que eu me recuperei de décadas de condicionamento que haviam me ensinado que o valor de uma mãe era medido apenas por quanto ela podia dar e quanto ela podia suportar. Eu aprendi que dizer não é um ato de amor próprio, que estabelecer limites não é crueldade, mas necessidade, e que proteger a sua paz não é egoísmo, mas sabedoria. E agora eu vivo todos os dias como um testemunho dessas lições, aprendidas tarde, mas não tarde demais para importar. Eu fechei aquela porta para Bruno, não por vingança, mas por dignidade. E essa distinção faz toda a diferença, porque significa que eu venci, não ao torná-lo meu inimigo, mas simplesmente ao recusar-me a continuar sendo a minha própria vítima. Se você gostou da minha história, se inscreva no canal e deixe um comentário e apoie para que eu possa continuar trazendo mais histórias como esta.